Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês como você pode estudar textos em inglês com áudio e obter um excelente aproveitamento desse estudo. Estudar textos em inglês com áudio é muito eficiente porque você se apropria de um único material, então você seleciona um texto e é a partir desse momento que você vai treinar as 4 habilidades do inglês. Para realizar esse tipo de estudo, as 3 principais coisas que você precisa ter é um texto em inglês, um áudio desse texto de uma pessoa nativa falando esse texto para você e a tradução para o português. O site que eu utilizo e recomendo muito para esse tipo de estudo é o site do Mário Vergara, cheio de coisas legais e muito interessantes para você treinar e praticar o idioma. Então me acompanhe durante toda essa etapa para você entender claramente todo o meu processo. E eu vou estar falando aqui o meu processo que eu utilizo e que eu me adaptei para realizar esse tipo de estudo. Vamos ao processo 1, estudar o texto. O passo 1 desse processo é você dar a primeira lida no texto, é quando você se depara com aquele texto e dá a primeira lida geral, tentando entender o significado, a mensagem que está sendo transmitida por aquele texto. É o que eu chamo da técnica do scanning, que é basicamente você dar a primeira lida naquele texto para entender a mensagem geral. O passo 2 é você grifar as palavras que você não conhece e escrever a tradução. O passo 3 é você passar essas palavras, na verdade as frases que têm essas palavras, esses vocabulários que você está na dúvida, para os flashcards. Flashcards são essas fichinhas, existem de vários tamanhos, mas eu gosto de utilizar essa pequenininha, que é o tamanho que eu acho ideal para escrever a frase, a tradução, então eu uso essa pequenininha mesmo. Depois que você escreveu a frase que tem a palavra que você está na dúvida, é aí então que você vai aplicar o último passo desse processo, que é o passo de estudar a gramática sob demanda. É basicamente quando você não entende alguma gramática do texto, eu sempre gosto de pesquisar, então você pesquisa essa gramática que você não entende. E a partir de então, se você sentir necessidade, faça anotações dessa gramática. Eu sempre gostei de fazer anotações e para eu ir aprendendo melhor essa gramática, assimilando melhor essa gramática. A partir do momento que você tem as palavras, as frases no seu flashcard, é aí então que depois, posteriormente, você vai aplicar o sistema de repetição espaçada. É um meio que eu adoro para aprender essas palavras novas, esses vocabulários novos. Finalizado o processo 1 e as etapas do processo 1, vamos agora para o processo 2, que é escutar. O passo 1 do processo 2 é você ler muito texto, repita essa leitura várias vezes durante o seu dia e você só vai passar para o passo 2 quando você tiver a noção que você já está entendendo tudo ou quase tudo dessas leituras, até mesmo do vocabulário que você anotou, que você tinha dúvida. No passo 2, você vai colocar o vídeo e vai acompanhar com o texto. Então, a partir do momento que a pessoa, que o áudio estiver rodando, que o vídeo estiver rodando, você vai ali acompanhando, vendo o ritmo que a pessoa está falando. Você vai ter que repetir isso muitas vezes também durante o seu dia. E o passo 3 vai ser o passo mais difícil, de retirar o texto e vai ficar só com o áudio, escutando muitas vezes. Mas como você fez o passo 2 de acompanhar aquela transcrição, aquela escrita do texto, quando você retirar o texto no passo 3 vai ser mais fácil de entender, mas mesmo assim, às vezes ainda é um pouco desafiador. A partir do momento que você for praticando esse tipo de estudo, você vai ver que vai ficando mais fácil de você entender somente o áudio. Você vai ter que escutar muito, repetir muito esse processo durante o seu dia. Você pode definir que de manhã você vai escutar esse texto umas 5 vezes, de tarde 5 vezes, antes de dormir umas 4 ou 3 vezes.
E você vai ter que escutar muito. O passo 3 é primordial. Quanto mais você escuta o inglês, mais você vai ser capaz de falar. Então, é muito importante que você escute esse texto, sempre preste atenção na mensagem desse texto, porque senão, ao contrário, vai ser só um barulho, um som qualquer. Você só vai finalizar o estudo desse texto quando você perceber que você é capaz de entender 80 a 90% desse áudio sem nenhuma transcrição desse texto. Logo, resumindo, você vai estar praticando a leitura quando você estiver lendo bastante esse texto. Você vai estar praticando o seu listening quando você estiver escutando muito esse texto, o áudio desse texto. Você pode praticar o writing, escrita, escrevendo um parágrafo com as suas palavras, um resumo desse texto que você estudou. Você pode praticar o seu speaking utilizando a técnica do shadowing. Eu vejo que eu evoluo muito quando eu coloco essa técnica em prática. Você rodar o vídeo, colocar play no vídeo, estar com o texto em mãos, então você precisa estar com o texto em mão. E a partir do momento que a pessoa está falando, a pessoa fala no vídeo, eu pauso em algum ponto e tento repetir com a mesma entonação, velocidade, mesmo ritmo que aquela pessoa falou. Isso é muito eficiente para mim, porque eu vou pegando o ritmo das falas, o ritmo da fala daquela pessoa. É o caderno que eu utilizava, agora eu utilizo esse caderno aqui, porque esse daqui já acabou. Eu sempre escrevia todo o texto, hoje em dia eu não escrevo mais, mas eu gostava de escrever porque eu aprendia muito mais escrevendo. Então, eu fiz aquilo que eu falei durante o vídeo. Grifei as palavras que eu tinha dúvida. Você pode usar as canetinhas marcadoras para você grifar as palavras. Colocava de lápis mesmo o significado, a tradução dessas palavras. E depois eu passava essas palavras para os flashcards, que são essas fichinhas que eu até mostrei durante o vídeo. Essas palavras aqui, essas fichas, por exemplo, eu já tenho algumas palavras aqui do texto que eu estou estudando. Aqui eu estudei a gramática sob demanda, então eu tive dúvida nessa parte aqui, no post-it. Eu gosto de usar os post-its, que são os bloquinhos, sabe? Então, basicamente isso. Escrevi o texto, grifei as palavras, coloquei a tradução dessas palavras. E é basicamente assim que eu estudo o texto. Pode demorar muitos dias ou pode ser bem rápido. Esse foi bem rápido porque não tinha muitas palavras. Mas, por exemplo, esse texto tem bastante palavras. Muitas palavras mesmo. Esse texto foi do Apple Watch. Esse também. Esse daqui já não foi tanto. Esse daqui também teve poucas palavras, depende muito do texto. Alguns textos são mais rápidos, outros são mais demorados. Esse daqui, mais ou menos, ao mesmo tempo que teve muitas, também não teve tantas assim. Esse texto foi muito difícil. De uma palestra no TED, então era mais científico o texto. Tinha vários termos aqui sobre doenças, então foi um texto bem difícil. Esse daqui foi um texto fácil do Steve Jobs. Nossa, muitos textos. Esse daqui também foi um texto mais fácil. E um texto pequeno também. Esse daqui foi um texto fácil também. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre onde que eu mantenho os meus flashcards, né? As fichas com as palavras. Nessa última gaveta, eu coloco aqui dentro as palavras que são difíceis. Quando a palavra é muito difícil, eu tenho que revisar mais. Então, eu reviso essas palavras de 7 em 7 dias. Aqui eu deixo as palavras médias, ou seja, aquelas palavras
não tão difíceis, mas também não muito fáceis, então eu deixo elas todas aqui. E aqui as palavras mais fáceis, são muitas palavras. Eu considero essa gaveta como as palavras que eu já aprendi. Quando eu bato o olho, eu já sei o significado dessas palavras. Então, eu deixo elas todas aqui. Então, é isso. Esse caderno eu mostrei pra vocês. Alguns meses atrás, eu tava imprimindo os textos. Eu cheguei a imprimir uns 4 ou 5 textos. Aqui outro que eu imprimi, porque assim, era muito mais rápido, né, o meu estudo, eu não tinha que perder tanto tempo escrevendo, aqui eu ainda escrevia, mas eu cheguei a imprimir, né, como vocês podem ver aqui. Mas hoje em dia, eu tô sempre mudando o meu jeito de estudar. E uma dica que eu também venho trazer para vocês sempre ler os comentários do texto que você está estudando. As pessoas comentam nessa parte dos comentários as dúvidas delas e chega outra pessoa e responde. A sua dúvida pode ter sido a dúvida de outra pessoa que comentou lá embaixo e teve a dúvida respondida. Então, sempre leia os comentários. Como qualquer método de estudos, você só vai observar a sua evolução em saltos e isso vai depender diretamente da sua frequência de estudos. Então, pessoas que estudam mais, obviamente, vão alcançar os resultados mais rapidamente. Então, se você quer alcançar um resultado mais rapidamente, é muito bom que você estude com frequência e também que você tenha um método bom de estudos. Assim você vai ver que você vai evoluir muito mais rápido no idioma. Alguns textos são sim mais fáceis, então alguns textos você já bate o olho no texto, você já entende muito, então você nem precisa perder muito tempo naquele texto. Você já parte para o próximo. E alguns textos são mais difíceis, outros são mais fáceis, outros são medianos. Eu gosto muito de estudar por textos porque não é dividido em níveis. Ao mesmo tempo que você estuda um texto fácil, você estuda um texto bem mais difícil, um texto mediano. Então, eu adoro esse tipo de estudo por causa disso. Eu já tenho 60 textos estudados no site do Mário Vergara, eu sigo a sequência, mas aos poucos você vai fazendo seu estudo, vai conseguindo estudar esses textos aos poucos, no seu ritmo, nas suas realidades também. E esses textos vão te dar uma base muito, muito forte no idioma. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o que eu faço, eu falei que todo passo que eu sigo, o que eu faço para estudar os textos, mas existem outros modos. Vocês também podem pesquisar outros modos, adaptando-se a esses modos de estudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, se inscreva no canal. Tchau!